Boa noite. Namastê, bem-vindos. Nosso encontro, nosso satsang. Para aqueles que estão participando hoje pela primeira vez, se é que tem alguém, sempre tem, né? Nosso encontro tem uma finalidade, um propósito muito específico, que é o de facilitar todas as pessoas que participam dele a encontrar o que estão buscando. Não que vão encontrá-lo aqui no encontro, né? Mas a gente busca facilitar o acesso aos questionamentos, às perguntas que são importantes. Eu priorizo, né? Valorizo as pessoais. Quando de fato é importante você saber alguma coisa, que ao olhar para ela, ao se aprofundar no questionamento, você tenha também a possibilidade de ser transformado. Então, o encontro aqui, um satsang, é diferente de uma aula e é diferente de uma conferência, exatamente por causa disso. Um satsang sempre visa expandir a consciência daqueles que participam dele. Então, o formato é de perguntas e respostas. Todas as perguntas são absolutamente muito bem-vindas, né? Mas é importante a gente focar nas questões internas, buscar dentro de si o que precisa ser visto, o que ainda não foi visto, né? E ao ser visto, ao ser compreendido, possa facilitar as transformações que inevitavelmente já estão ocorrendo a todos nós. Então, boa parte das questões que são abordadas aqui, elas vêm por conta da nossa caminhada com a energia Diksha, que é transmitida nas sessões regulares. Eu aqui em São Paulo ofereço sessões já há 10 anos, né? Todas as segundas-feiras, e tem outros grupos aqui em São Paulo. Então, praticamente aqui temos todos os dias a oportunidade de ter o acesso a essa energia por meio dos doadores de Diksha, assim como dos diversos processos que são também oferecidos para que aquilo que a Diksha vem mostrando para você, né, vem revelando para você, ou vem liberando, possa ser também facilitado. Né? Às vezes as coisas são vistas e a gente não quer ver. Ou seja, as coisas são apresentadas e a gente prefere não olhar para elas. Né? Então, esse encontro tem mais essa intenção. Né? As perguntas, todas as perguntas abrem possibilidades de respostas, abrem a possibilidade de novas compreensões. Nem sempre as respostas que eu dou é exatamente aquilo que está sendo perguntado. Né? Eu aproveito as perguntas para, muitas vezes, entrar num outro aspecto do que está sendo perguntado, que está, vamos dizer assim, não tão explicitado como parece. Né? E a gente busca colocar as perguntas só mesmo depois de começar o encontro, tá bom? A hora que eu terminar de falar aqui, é que vocês podem colocar suas perguntas. Antes disso, eu não tenho como ir respondendo. Tem que esperar começar, e eu começo pontualmente às 22 horas. Eu dou essa explicação básica, e daí a gente começa a postar, e eu vou lendo as postagens na sequência que elas vão subindo. Aqueles que preferirem pode mandar um e-mail já com antecedência. Essas pessoas que o fazem são priorizadas, então quem já de tarde mandou alguma coisa, hoje não aconteceu, eu vou lendo as perguntas que me são enviadas durante o dia. Né? Se eu me preparo melhor também para respondê-las. Tá bom? Então, mais uma vez, bem-vindos, Namastê. Espero que estejam me vendo e me ouvindo direitinho. Então eu vou começar a comentar uma pergunta que vem da Lívia, que eu acho interessante. Né? Oi, Lívia. Boa noite a todos. Gostaria de saber mais sobre o chakra cardíaco, como mantê-lo em equilíbrio. Obrigado. Então é uma pergunta bem importante. O chakra cardíaco, ele eu considero assim, né, o nosso chakra mais importante. Como sabem, nós temos muitos chakras. Chakras são rodas, são nossos centros energéticos,
todos nós os temos, né? Alguns são mais acessíveis, né? São mais conhecidos, eles governam o nosso sistema energético como um todo, e existem 7 principais chakras que, uma vez que estejam em bom funcionamento, né? Que estejam alinhados, que estejam energizados, que possibilitam então o movimento contínuo da nossa energia Kundalini. Isso é imprescindível para que tenhamos não só uma boa saúde física, mas também uma boa saúde emocional e boa saúde mental. Tudo isso somado vai nos facilitar, vai nos proporcionar, melhor dizendo, a saúde espiritual, né? Então, para que tenhamos saúde, todo o nosso sistema energético tem que estar integrado e tem que estar bem. Existem alguns chakras, todos eles têm os seus papéis, todos eles estão também associados a órgãos internos, né, os nossos sistemas glandulares. Todos os nossos chakras respondem a inúmeros fatores, como, por exemplo, pensamentos, sentimentos, cores, cheiros, sons, emoções e assim por diante. Então, quando a gente tem uma dificuldade num determinado setor da nossa vida, tendemos a ou ficarmos presos, né, dando atenção excessiva a um determinado aspecto, o que vai sobrecarregar demasiadamente um determinado chakra, né, ou a gente fica preso nele e não cuida dos outros, né. Normalmente, usualmente, coletivamente, nós estamos mais presentes no nosso primeiro e segundo chakra. Primeiro localizado no períneo, o segundo na região sexual, logo abaixo do umbigo, e o terceiro no plexo solar, ou na região do umbigo, e o quarto, que é de onde vem a pergunta, se localiza aqui no centro do peito, é também chamado de chakra cardíaco. Temos mais o quinto chakra, que fica no meio da garganta, o sexto entre as sobrancelhas, no meio da testa, e o sétimo, nosso chakra da coroa, no topo da cabeça. Esses são os 7 principais chakras. Existem outros acima destes e também abaixo desses. Para nós, todos são importantes, né? Uma vez que tenhamos algum aspecto não resolvido em qualquer dimensão, né? Um dos chakras que deixe de estar sendo naturalmente energizado e ativado, portanto desalinhado, vai surtir uma série de efeitos colaterais, ou seja, passamos a ter ou a manter uma situação de vida bastante limitada. Uma vez que a gente esteja bem, já entrando na sua resposta, tá bom, Lívia? Estejamos bem no primeiro chakra, que envolve o corpo físico e a questão material, né? Uma vez que estejamos bem no segundo chakra, que cuida especificamente das nossas relações, dos nossos relacionamentos, que quase sempre se encontram de uma forma ou de outra em conflito, mesmo que seja um relacionamento com a gente mesmo, né? O nosso terceiro chakra, plexo solar, que inclui o medo, né? Inclui também a alegria, a sabedoria, a nossa força, o nosso poder. Quando esses 3 chakras estão bem e a energia pode fluir com bastante facilidade do primeiro ao segundo, do segundo ao terceiro e do terceiro, então, adiante, temos uma expansão do nosso chakra cardíaco. Então é isso que você está me perguntando. Como manter ele em equilíbrio? Para manter o seu chakra cardíaco em equilíbrio, você começa pelo primeiro, né? Se o seu primeiro chakra não estiver, ou os termos associados a ele não estiver em ordem, o seu chakra cardíaco não vai permanecer em equilíbrio, né? Então é importante a gente olhar para essas coisas como um todo e não focar apenas num chakra, por exemplo, né? É importante saber que para o seu coração expandir, você tem que estar com os 3 primeiros chakras abaixo dele em pleno funcionamento, né? De forma que a energia Kundalini possa se mover no sentido ascendente do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e então do terceiro para o quarto. Quanto mais você está bem resolvida nos temas associados aos chakras
primeiro, segundo e terceiro, mais facilmente a energia Kundalini vai chegar e ativar o seu coração. O chakra cardíaco, ele é a nossa casa, é onde reside a nossa inteligência, é onde eu gosto de chamá-lo de nosso centro, né? Porque nós temos esses 3 chakras abaixo dele e temos outros 3 acima dele. Então ele fica exatamente no centro, ele é o nosso centro, é a nossa casa. A energia, ela precisa ser sempre muito bem cuidada para que possa chegar a ele. Uma vez que a gente tenha facilitado, né, ou que ocorra um fluir natural da energia para o 4º chakra, o 5º, 6º e 7º chakra, a gente não precisa atuar neles. Eles naturalmente vão estar recebendo essa energia, vão estar se realinhando, e, enfim, e vão proporcionar então as experiências de vida que ocorrem quando eles estão energizados também. A gente costuma trabalhar primeiro, segundo e terceiro. Né? 4º chakra também. 5º, 6º e 7º a gente não atua tão diretamente, a não ser por uma outra técnica de meditação mais específica, né? Eu conheço algumas que são direcionadas a isso. O coração, ou o chakra cardíaco, né, como a gente está falando aqui, ele desempenha o papel fundamental. Por quê? Porque quase sempre a gente não está nele. A gente está fora de casa. Né? Estamos cuidando dos temas de primeiro chakra, de segundo chakra, né? Do dinheiro, do corpo, das questões emocionais, e não conseguimos fazer com que a energia se mova no sentido ascendente além da nossa base. Então a gente tem muita dificuldade de encontrar essa expansão do nosso 4º chakra. Para isso existem algumas meditações específicas, né? Quem já fez uma Awareness Meditation presencial comigo, eu costumo fazer pelo menos uns 10 minutos de uma meditação específica para trabalhar o 4º chakra, né? Para deixar todo mundo no coração, para que daí a gente possa seguir adiante. Né? Então eu posso ficar aqui muito tempo falando, viu, Lívia, sobre o 4º chakra, né? Mas ainda assim é uma coisa a ser explorada. Né? Então a resposta primeira que eu tenho que te dar é essa, né? Você não tem como atuar diretamente no 4º chakra. Né? Existem algumas técnicas, uma delas que eu gosto de usar chama-se Heart Chakra, é uma técnica de respiração e movimento, como se fosse uma dança, que eu gosto de usar, a meditação do Osho. Eu costumo fazê-la em retiros e em trabalhos mais assim, em alguns processos, e ela é muito efetiva. Né? Existem outras. Né? E essas técnicas, elas são mais importantes para você ter oportunidade de acessar os conteúdos que estão fazendo com que o seu coração ainda se mantenha muitas vezes fechado. Né? Então, essas coisas a gente vai trabalhando, vai se dando conta, e só de você dar atenção ao seu coração já é um passo muito importante. Né? Porque a gente costuma mais dar atenção para os pensamentos e para a nossa mente. Quando a gente começa a dar atenção para o coração, a nossa inteligência aumenta, porque a inteligência se encontra no coração e não na mente, como muita gente pensa, né? E as coisas vão ficando mais fáceis, porque o coração ele não tem dualidade, ele não é dividido como a mente, né? Ele é certeiro. Então, quando você está alinhado com o seu chakra cardíaco, não é que você vai se tornar uma pessoa mais afetuosa, não necessariamente, né? Você vai se tornar uma pessoa simplesmente mais direta, mais objetiva, e porque você não vai mais se manter nos estados que são conflituosos da mente, porque o coração ele não tem dualidade, ele atua num estado de unidade. Daí a importância da gente facilitar o acesso da nossa energia, trabalhando nos outros chakras, né, para que o nosso centro cardíaco seja alimentado, nutrido e possa florescer, porque ele floresce. Tá bom, Nívia? Oi, Márcia, Cristina Guilherme. Meu filho adolescente, não consigo aplicar Diksha nele. Sempre que chamo, vai fazer alguma coisa. Como todos os adolescentes nunca querem parar, posso aplicar quando estiver dormindo? Melhor não, Márcia, melhor não. Eu vou fazer uma correção de linguagem, tá? A gente não aplica a Diksha, a gente aplica a injeção, tá bom? É importante eu te dizer isso, porque tem um significado diferente, né?
A gente não aplica Diksha. Diksha a gente recebe por meio da invocação da presença no coração, como a gente está falando aqui agora, né? E pede para que a energia se manifeste em nossas mãos ou de uma outra forma e possa dar àquele que quer recebê-la o que ele precisa receber. Então, a gente não força pessoas a receber Diksha. É a última coisa que a gente faz. A gente não dá Diksha a uma pessoa que não queira recebê-la. Então, observe como você quer aplicar Diksha, né? E, obviamente, especialmente os adolescentes vão se recusar a recebê-la, né? Nas minhas sessões de Diksha aqui, eu tenho adolescentes que vêm com pai e mãe, eu tenho adolescentes que vêm antes e depois trazem o pai ou trazem a mãe, porque estão sentindo uma coisa boa. Tem adolescentes que preferiam, né, os pais preferiam que eles ficassem em casa, e eles fazem questão de vir nas sessões de Diksha, né? Adolescentes, crianças, mesmo que seja no meio da semana, numa segunda-feira, que tem que levantar cedo no dia seguinte, as crianças querem vir e querem receber Diksha, e muitas vezes até mesmo serem iniciadas como doadores de Diksha. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você quer forçar a barra, o adolescente ou até mesmo a criança muitas vezes sente que você quer mudar alguma coisa nele para o seu bem, não para o bem dele. Você pode até dizer, não, é para o seu bem, mas não é, é para o seu. Né? Por que você quer dar Diksha no seu filho adolescente? Né? Quais são as suas motivações? Você quer que ele estude mais, que ele se acalme, que ele fique, né, mais espiritualizado? Você tem que investigar o que você quer. E, obviamente, você tem que também lembrar que tudo aquilo que você quer, o seu filho, nesta fase, vai dizer não. Porque ele está na fase de dizer não. Ele tem que descobrir o que ele quer. Ele não precisa necessariamente querer o que você quer que ele queira, né? Isso na adolescência é muito forte. E ele vai reagir. Então, dar Diksha depois que ele estiver dormindo, né, eu acho extremamente invasivo, né, além de ser agressivo. Porque por que você vai fazer ele receber uma coisa que ele não quer? Né? Olha quanta intenção você tem de forçar ao seu filho uma coisa que está na sua cabeça e não está no coração dele. Né? Então, observe essas coisas. Tá bom? A Diksha ela tem que ser recebida pela pessoa que queira recebê-la, que pede, por favor, me dê uma Diksha, eu estou precisando. Né? Aí sim você dá a Diksha. Né? Dá não, você doa. É uma doação que a gente faz. A última coisa que a gente faz é aplicar. A gente doa, a gente recebe, canaliza. Né? Às vezes a gente não está bem, então a Diksha também não consegue ser recebida. Né? Importante você estar bem e fazer as suas preces. Né? Quem sabe, né, em algum momento, mais adiante, o seu filho venha te pedir, por favor, mãe, me dá aquele negócio lá que você faz que eu estou precisando. Né? Aí a coisa começa a ficar legal. Tá bom, Márcio? Oi, Patrícia. Yuka Kono. Como saber se a energia de irritação ou frustração é nossa ou do outro? E se for do outro, como ajudar à distância? Patrícia, tudo é teu. Tudo é teu. Sempre, tudo é seu. Tudo que vem para você, seja direto ou indiretamente, te pertence. A irritação que aparece, que é do outro, é sua. Né? E como ajudar o outro, se é que você pode ajudá-lo, é ajudando a si mesmo. Né? A gente, quando está isento da irritação, quando nós não estamos irritados, né? Irritação é humano, todos nós ficamos irritados. Eu fico muito irritado, né? Não tem nenhum problema. Eu não preciso fazer nada para conter a minha irritação quando ela vem, não é? Agora, eu sei que ela é minha, né? Eu sei que a irritação é minha. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Eu tenho que cuidar dela se ela está me incomodando, né? Ou eventualmente incomodando uma outra pessoa que eu estou agredindo, sendo grosseiro, esse tipo de coisa, né? Então, a irritação, ela é sempre nossa. Quando a irritação não é nossa, é do outro, ela não te afeta. Né? O outro está lá irritado, né? Está de TPM, está lá do que seja, problema dele. Né? Ele que se encontra em sofrimento e você não tem nada a ver com isso. Você está isenta, né, de ser afetada diretamente
no sentido pessoal, né? A irritação do outro pode incomodar? Pode, mas vamos lembrar que quem está mais incomodada é a própria pessoa irritada, né? Se você está sensível à irritação dos outros, olhe para a sua, né? Porque a coisa funciona como uma forma de ressonância, né? Ressonância é assim, você pega um violão, você toca uma corda, né? Primeira corda lá, um sol, né? As outras cordas vão vibrar também. Só de uma está vibrando, a outra vai vibrar junto, né? Isso é ressonância, né? Porque se você está com a sua irritação também, vamos dizer assim, a flor da pele, pode ser por um outro motivo, a irritação de quem está irritado com outra coisa vai te afetar, né? Então parece que é dele, não, ela é sua. Se você puder olhar para ela, né, e encarar sua própria irritabilidade, ou sua impaciência, ou o que seja, a irritação do outro não vai afetar você. Pelo contrário, você na sua serenidade, se ela for autêntica, vai ajudar até mesmo uma pessoa irritada a se acalmar também. Senão vão se somar duas irritações, a do outro e a sua, né? E dependendo da situação, isso vai acabar gerando algum tipo de conflito, né? Especialmente se estão já numa situação conflituosa, tá bom? Mas a gente tem que parar de ficar olhando e achando que as coisas são dos outros. As coisas são, se está te afetando, é teu, né? Tudo que está te afetando sempre é teu. Não é que às vezes, é sempre seu. Se você não está irritada, a irritabilidade dos outros não chega a você, né? Não chega. Ela não encontra eco, né? Não ressona. Tá bom, Patrícia? Outra coisa é a energia da frustração. É a mesma coisa, né? Se alguém está frustrado, né? Só para complementar a resposta aqui, se alguém está frustrado e você também está, é a mesma regra, né? O sentimento de frustração, de desapontamento, né, do outro vai levar você junto também. Qualquer emoção é assim, não são só essas duas, não. Qualquer emoção funciona dessa forma, né? Se você está muito brava e encontra alguém bravo, você mais brava vai ficar, né? A gente funciona dessa forma, a gente, né, fazemos parte de um coletivo, a gente não está separado do outro, né? Então, quando a gente está num estado, tendemos também a atrair pessoas que estão no mesmo estado, né? Quando a gente está frustrado, pessoas frustradas vão se aproximar, parece que a gente vai atraindo gente parecida, né? Muitas vezes para que através do espelhamento, do reflexo do outro, você possa compreender alguma coisa a seu próprio respeito. Isso já é uma postura diferente, né? Já é uma atitude mais de quem está em busca de crescimento e para de olhar para os outros e olha para si mesmo. Tá bom? Continua, né, Patrícia? Ok. Há um tempo observei uma indiferença em mim, uma falta de interesse pelos assuntos, milagres, opiniões dos outros. Não discuto, mas me sinto indiferente. O que fazer para abrir o coração novamente? Eu não sei se o seu coração está fechado por causa disso, tá bom, Patrícia? Então, existem coisas que você vai perder interesse, né? Porque não te dizem mais respeito. De repente você não está interessado nos conflitos dos outros, né? Está mais preocupado com seus próprios, e isso é uma coisa positiva. E não significa que o seu coração está fechado. O coração não necessariamente se encontra aberto quando você se envolve em todo tipo de conversa, em todo tipo de conflito, em todo tipo de situação, em todo tipo de, né? Como acontece nos grupos. Então, observa, né? O que você busca nos grupos, né? Quando você ativamente participa deles, que interesse é esse, o que você está buscando quando você age, né? Interage com outras pessoas, especialmente as que estão com dificuldades, com problemas, né? Onde é que está você? Vai observando essa dinâmica. Então, não necessariamente quando você se desinteressa, significa que você esteja com o coração fechado. Possivelmente você está, talvez até de uma forma mais inteligente, né? Fazendo uso aqui do que a gente comentou a respeito da inteligência do coração, mais focada nas suas próprias histórias, menos interessada em resolver o problema dos outros, né?
Isso tende a um equilíbrio mais adiante, né? Nesse momento, se você está muito ocupado com os outros, é natural que você, né, numa mudança do balançar do pêndulo, se interesse mais pelos seus próprios assuntos e menos nos dos outros. Depois vai chegar um ponto em que o pêndulo volta para o outro lado, depois tem um momento em que o pêndulo vai ficar no centro. O que isso significa? Significa que tanto o que está acontecendo com você, como o que está acontecendo com os outros, que é teu também, como eu já comentei aqui, são teus. Tudo que acontece com você é importante, tudo que acontece com o outro também é importante. Por quê? Porque você não está separada do outro. Então, isso já é uma outra forma de olhar para isso, né? E isso vai acontecer naturalmente, não se preocupa não. Tá bom? Aproveita essa fase de desinteresse e olha o que é que você está rejeitando dentro de você, quais são as coisas que de fato você está rejeitando, que você não quer entrar em contato, né? Não dos outros, as suas. As suas. E deixa vir, né? E vai cuidando, tá bom? Vai pedindo dict, vai recebendo dict. Tá bem? Oi, Lúcia Sant. Ser tu querido, tenho sentido muito forte a energia da ON e tem me feito muito bem. Sinto muito forte a presença depois do PIG. Gostaria de agradecer esse encontro. Gratidão. Ah, que legal, Lúcia. Gratidão a você também, viu? Oi, Sandra. Se tu hoje, durante uma aula online e ao vivo de uma certa terapia holística, fiz uma pergunta e a professora me tratou de uma forma tão grosseira que tive uma crise de choro na hora. Isso seria um sinal para não trabalhar com essa terapia? Eu acho que não, Sandra. Tá? Vamos considerar o seguinte, né? Eu, pelo menos, considero assim. Terapia que agrada a você, né? De uma pessoa que te dá colinho, né? Passa a mãozinha na sua cabeça, te consola, não é terapia. É outra coisa, né? Muitas vezes a gente vai fazer terapia ou vai procurar um terapeuta que desempenha esse papel meio de mãe, meio de pai, né? Que você, quando está passando pelas dificuldades, vai buscar um colo, né? Vai buscar um ombro para chorar e lastimar suas dificuldades. Isso não é terapêutico. Não é que isso esteja errado, mas isso não é terapia. Muitas vezes o terapeuta, se ele estiver muito consciente, muito ciente do que ele está fazendo, né? Ele vai chacoalhar você, né? Ele vai proporcionar alguma coisa a você que está precisando ser vista por meio de um chacoalhão, né? Então, buscar terapia que só te faça, né? Só te agrade, que não te provoca nenhum tipo de sentimento, não vai fazer com que você cresça, não vai fazer com que você saia de um estado e vá para outro. Então, eu estou falando de uma forma genérica, porque eu não faço a menor ideia do que você está fazendo em termos de terapia, né? Mas eu sou terapeuta, e eu trabalho com isso há muitos anos. E nem sempre eu sou fácil, eu sei disso, né? Então, às vezes, a gente precisa dizer algumas coisas, ou colocar algumas coisas, ou elas são colocadas através da gente, direta ou indiretamente, para fazer com que a pessoa tenha um abrir de olhos, né? Opa, né? Às vezes vem com raiva mesmo, né? Agora, grosseria, uma grosseria, digamos assim, pela impaciência do terapeuta, ainda que seja, né? Que ele não te aguente mais, que você já falou a mesma coisa trocentas vezes, ele já não aguenta mais ouvir a mesma coisa, e você parece que não entende, ele tem que ficar repetindo, né? Você pode, por que não, levar um terapeuta a ter uma reação também, né? Isso pode acontecer, né? Se ele for um bom terapeuta, ele vai sacar isso e vai contornar isso de uma forma que você tem um aprendizado com tudo, tá bom? Então tudo é muito relativo, né? Não procure fazer trabalhos terapêuticos que só te agradem. E no momento em que você sente um desconforto, você sai correndo, né? Porque você sempre vai chegar no mesmo ponto. As coisas, né? Depois de uma aproximação, depois de uma abertura de intimidade com o terapeuta, depois de um estabelecimento de uma relação de confiabilidade, né? Você confia na pessoa,
E quando você finalmente consegue se entregar e se abrir para alguém, deixa rolar, deixa rolar. Né? E se ele foi indevidamente agressivo, você tem também a oportunidade e a liberdade de colocar isso diretamente para ele. Tá bom? Mas mais do que isso eu não posso falar aqui porque eu estou fazendo pressuposições, né? Especialmente numa tal de terapia online que eu não faço a menor ideia do que você esteja fazendo. Tá bom? Crescimento, ele só pode encontrar meios de acontecer quando nós nos submetemos, nos sujeitamos a sermos confrontados nos nossos condicionamentos, nas nossas ilusões, nas nossas formas de ver as coisas que são herdadas, né? Ou maneiras de ser, maneiras de viver que acreditamos que sejam ótimas, né? No entanto não são. Então, crescimento, ele é um apagar da lousa, né? O caminho espiritual é um constante esvaziar o copo, um apagar da lousa. Né? Então, a gente tem que estar sempre disposto a lidar com o que a gente está sentindo através de uma nova perspectiva. Então, um terapeuta, ou um professor espiritual, ou um mestre, eles sempre vão trabalhar nesse sentido, né? De fazer com que tudo aquilo que você carrega na sua mochila e as coisas às quais você está muitas vezes fortemente apegada, né? Vão ser tiradas de você, senão você não segue adiante, a mochila está ficando pesada, né? Às vezes a gente precisa deixar que as coisas não sejam tiradas, né? Especialmente ideias, especialmente condicionamentos, certos valores que a gente acredita que de fato são muito úteis, muito certos, e de repente não são. Né? Então tudo tem que ser investigado. Né? E muita atenção aos julgamentos também. Porque nós o fazemos, porque estamos na mente. Como a gente começou a comentar aqui hoje, a gente não está no coração. Né? O coração não julga. Ele segue com a sabedoria dele e segue em frente. Né? E a mente não. A mente, ela compara, ela critica, ela julga. E esse é o estado que a gente se encontra coletivamente. Né? De vez em quando a gente tem a oportunidade de sair, mas coletivamente a gente interage dessa forma. Então, dá uma olhadinha. Né? A gente tem que estar sempre dando uma olhadinha. Oi, Vera Lúcia. Oi, Setu. O que fazer no momento exato que me pego jogando um dos jogos do ego, tipo dominação passiva? Tenho visto no momento exato o jogo. O que fazer? Legal, Vera, legal. Você não tem o que fazer. Está sendo feito. Né? Os jogos do ego são 6 jogos, né? Mais importantes, a gente faz vários, né? Mas os 6 jogos do ego, eles nos são mostrados, nos são ensinados para que a gente contemple, porque uma vez que você os contempla, eles perdem energia. Né? Você fala assim, que legal que você está vendo, porque ao ver, aquele jogo deixa naturalmente de acontecer na intensidade, na frequência, como ele costuma. Porque uma vez que é um processo inconsciente que está sendo desmascarado, está sendo visto, né, ele não se sustenta mais. Esses processos, esses jogos, como o jogo do ego e outros, eles só encontram formas de persistir acontecendo porque agem no inconsciente, sem você se dar conta. O jogo do ego tem um propósito, né? Fazer com que o ego se mantenha bem, firme, né? Atuante, dominante, né? Eu estou certo, você está errada, né? E é um deles, né? O encobrir das mentiras, né? Tem vários jogos aí que são importantes e nós os fazemos o tempo todo, né? Então, no momento em que a gente se dá conta de que está fazendo um jogo, é importante saber por que a gente está fazendo o jogo, o que é isso que está precisando ser sustentado. Né? Será que você sempre precisa estar certa? Será que o outro sempre tem que estar errado? Né? São 2 jogos do ego. Né? Eu estou certo e você está errada. É um dos jogos. Né? E quando a gente joga esses jogos,
e a gente o joga praticamente o tempo todo, constantemente, né? Nem que seja assistindo um noticiário da televisão, um jornal nacional, né? Alguém está falando uma coisa, está dizendo não, ele está errado. Né? Tudo a gente está o tempo todo dizendo. Né? Tudo isso é jogo do ego. Quando nós nos posicionamos diante de algo que está acontecendo e emitimos uma opinião a respeito, quer seja de uma pessoa, quer seja de uma situação, estamos jogando o jogo do ego. Né? Como escapar disso? Né? Sabendo que a gente está jogando o jogo do ego. Quando a gente olha para uma pessoa e diz assim, não, essa pessoa não é legal, o que ela faz não é legal, né? Você está dizendo o quê? Que você é mais legal que ela, né? E que você é uma pessoa melhor do que ela. Então, isso é jogo do ego. Isso é jogo do ego. E a gente faz isso praticamente uma vez por minuto ou mais vezes. Né? Então, os jogos do ego, na medida que a gente se dá conta que os faz, eles vão perdendo, porque a gente vai compreendendo que este que está fazendo o jogo também não existe. Ele também é ilusório. É uma ideia que você tem a seu próprio respeito. Né? O tal do ego, de fato, ele não existe. Ele é uma ideia, ele é um conceito de que existe alguém aí fazendo tudo isso, né? e se sustentando. Então essas coisas que eu estou mencionando aqui de uma forma muito rápida, elas podem e devem ser aprofundadas na investigação e na contemplação dos processos individuais, especialmente quando você está olhando para os outros e fazendo comentários, qualquer tipo de comentário, especialmente os negativos. Né? Você já está se posicionando acima da pessoa que você, a quem ou de quem você está comentando alguma coisa. E esse é um dos jogos mais comuns do ego, né? Inúteis, destrutivos, que te alinha com energia inferior e que faz com que você se sinta superior aos demais. Né? O que obviamente você não é, mas você gostaria de se sentir dessa forma. Né? Então, esses jogos todos, eles são importantes de serem contemplados, de serem vistos. É o que nos resta fazer. Né? Agir diretamente, assim, não, eu não julgo, eu não critico, eu acho todo mundo lindo, maravilhoso, o que não é verdade, né? Não vai fazer com que os jogos desapareçam. Né? Então é um desafio, né? Você contemplar os jogos. Você, que bom que você está vendo. Né? Basta isso. Ver é ser livre. To see is to be free. Ver é ser livre. Então, tudo aquilo que passa a ser visto, né, deixa de dominar você. Não é que deixa de existir, continua existindo, mas você não é mais dominada pelo jogo. Né? E se você joga ou não joga, né, o jogo pode continuar acontecendo, mas você não está mais identificada com os processos de sustentação do seu ego. Né? Aí a gente pode dizer que você está desperta. É uma das qualidades do estar desperto, é isso. Né? Tá bom, Vera? Oi, Rosana Slansky. Como reconhecer mais claramente quando os problemas são reais e quando são criados pela mente? O problema real, eu não vou dizer uma coisa óbvia, né? Mas ele de fato ele existe. O problema criado, ele é resultado dos comentários que se faz a respeito de alguma coisa. Então essa é a diferença mais significativa. Né? Nós criamos problemas onde eles não existem. Né? Qualquer problema. Né? Qualquer problema. Acontece o tempo todo. Alguém faz alguma coisa que você queria que fosse diferente e você tem um problema criado. Você queria que fosse uma coisa e está acontecendo outra. Isso é um problema? Não, não é um problema. Não é um problema, é um problema criado. E nós criamos problemas porque nós precisamos dos problemas criados, né, para sentirmos que somos alguma coisa, que nós existimos. Então é um jogo do ego também, né, em que você não pode ficar nem um instante sem criar algum problema com alguma situação, seja lá qual for. E você não vive a situação que de fato está diante de você para ser vivida. Você cria um problema nela, ou você se coloca problematicamente diante da situação, ou você torna a situação problemática diante de você. Né? Vai sair de casa e começa a chover. Pronto, surgiu um problema. Né? Surgiu um problema. Como é que você vai resolver? Bom, você vai voltar e vai buscar um guarda-chuva.
né? Resolvido o problema, né? Aí o segundo problema que é né, o que fazer com o guarda-chuva que molhou, né? De novo temos um problema, né? Será que eu vou usar ou não vou usar o guarda-chuva? Será que eu vou ter que ficar carregando esse negócio para cima e para baixo o tempo todo? Então, nós podemos criar problema das coisas pequenas, né, o tempo todo. Né? O tempo todo. Nós podemos viver num estado de conflito onde tudo o que acontece sempre é um problema. Então, isso é o que a gente chama de problema criado. Né? Nenhuma situação, nenhuma coisa que está sendo disponibilizada para ser vivenciada é vivida. A gente usa qualquer coisa, momento a momento, para criar um problema. Por quê? Porque nós precisamos de ter problemas. Isso sustenta um estado emocional negativo, isso faz com que a nossa mente fique a 1 milhão tentando resolver problema. Né? A mente, com isso, recebe combustível. Né? Combustível da mente é conflito. Se não tem conflito, a mente não sabe o que fazer. Então, a própria mente vai criar conflitos para que ela possa, ao lidar com eles, se sustentar. Né? É muito parecido com o jogo do ego, praticamente quase que a mesma coisa, né? Só que no formato um pouco diferente. O ego precisa criar situações para sentir que você como pessoa existe, e a mente da mesma forma. Né? A mente cria situações, ou extrai, ou constrói em cima de cada situação um problema, para que ela, ao tentar resolver esse problema, se sustente. Logo, nada está isento de problema. E os problemas vão surgindo um após o outro. Esses são os problemas criados. Né? E eles vêm desse estado da mente. Os problemas reais são as situações que ocorrem, que ocorrem não porque você as criou. Né? São situações que surgiram, que exigem um posicionamento seu, exigem uma ação sua, direta. Né? Você tem que fazer alguma coisa, porque aquilo está diante de você, você tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma providência. É um problema? É um problemão. Né? É um problemão. E você vai buscar focar na solução e não no problema. Então, esses são os problemas reais. São aqueles em que você pode ser criativa, fazer uso dos seus dons, fazer uso da sua inteligência, fazer uso dos seus recursos, o que inclui fazer as suas preces, o que inclui chamar amigos, o que inclui se relacionar, enfim, em busca de uma solução. Toda ação que busca uma solução está lidando com um problema real. Toda ação que sustenta um estado de conflito onde de fato não tem nada de importante acontecendo é um problema criado. Tá bom? Espero ter sido claro para você. Espero ter conseguido explicar isso para você. Não é tão fácil, viu, Rosana? Reconhecer isso, mas é dessa forma. É dessa forma. Na prática, é observar quantos problemas você cria a todos os instantes. Alguns até já ocorrem por hábito, né? Outros você meio que cria as condições para que ocorram. Né? Você não vai, né, no supermercado comprar uma coisa que você está precisando para sua casa porque você está com preguiça, né? Simplesmente não está com vontade. No dia seguinte você vai querer, né, tomar um café e aí você vai se lembrar que você estava com preguiça de ir no supermercado comprar o pó de café. Né? Vai ficar sem um café. Problema criado. Né? Você poderia ter resolvido? Claro que podia. Né? Poderia ter evitado? Claro que podia. Mas a gente vai deixando, vai postergando coisas. É uma forma de criar problemas. Né? Esses são problemas criados. Né? São problemas artificiais. Eles não ocorreram por conta própria. Não são situações que se apresentaram para você diante dos seus olhos. São situações que você meio que estrategicamente conspirou para que ocorressem e para que você depois pudesse reclamar delas. Né? Ah, puxa, né? Fiz assim, e agora? Como é que eu vou sair dessa? Pois é. Né? Você está vivendo isso porque você mesmo criou as condições para que esse problema se manifestasse, você pudesse, ao lidar com ele, ficar, às vezes repetitivamente, né? Dizendo que você está com um problema muito grande. Né?
e não vai buscar solução. Isso a gente vê acontecer em todos os setores da nossa vida, inclusive na saúde. Né? Tá com problema de saúde e não, né, tá com uma dor de dente, não cuida, né? Tá com uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, não vai ver o que é, né? Ah, não é nada, né? Não é nada, mas você sabe o que é. Mas você deixa, né? Deixa, posterga, adia, né? Muita gente faz isso, né? Não, não vai acontecer nada comigo. Aí quando acontece, né? Ah, estou com um problemão, né, de saúde. Pois é, tá, porque deixou acontecer, né? Então a nossa mente ela tem uma série de estratégias que justamente ocorrem para que um problema se mantenha. E um problema real, ele é uma situação que vai se manifestar para ser solucionado. É, é uma oportunidade de crescimento e muitas vezes também uma oportunidade que se apresenta para você de ajudar outras pessoas em dificuldades. Né? Esses são problemas reais. E, especialmente para quem é doador de Diksha, as situações de fato problemáticas, né, vão se apresentando, porque a gente vai se colocando como doador de Diksha, como aquele que sabe como invocar a presença, né, sabe canalizar uma energia de cura, de equilíbrio, de resolução, de inteligência. Né? Então é natural que as situações que de fato sejam problemáticas venham para a gente. Né? Que a gente se posicione diante da vida, diante das situações, das pessoas, para ajudar. Então a gente vai acabar, sim, lidando com problemas reais. Mesmo assim, a gente fica atento. Muitas vezes a pessoa traz um problema que é um problema criado. Né? Aí você devolve o problema para ela, porque ele não tem solução. Porque quando você dá uma solução, a pessoa vai criar um outro problema em cima da solução que você trouxe. Só para manter um vínculo problemático. Né? Mas isso já é outra história. Mas faz parte disso também. Tá bom, Rosana? Lúcia Santi. Setu, a humanidade está criando 90% dos problemas? Isso afeta a consciência coletiva desde sempre? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Né? O tal do desde sempre, talvez não. Né? Porque nós já vivemos períodos diferentes desse que vivemos hoje. Então, esse estado de criação de problemas ainda é um estado de consciência, como eu já mencionei aqui em outros encontros, que pertence a Kali Yuga. Né? É uma era que terminou em 2012. Mas nós ainda trazemos os condicionamentos dessa época, né? Deste período, desta era. Então, muitas das formas da gente lidar com as situações vêm de estados de consciência que são transferidos por herança, né? Que ocorrem aproximadamente, vamos somar todas as últimas eras, aí de 15 a 20 mil anos, né? Considerando 4 eras e 5 mil anos em média cada uma, não é exatamente dessa forma. Né? Então, o que aconteceu antes, ou como era antes, a gente não sabe, ou não lembra, ou não tem registro. Né? Então, o desde sempre a gente não pode dizer. Mas a mente atua dessa forma nesse momento ainda, né? Em que matéria e consciência se encontram separadas. Então, a mente tem um campo muito fértil para buscar criar problemas. Né? Mesmo onde não tem nenhum, a gente encontra uma forma de criar. E isso sim ocorre de uma forma coletiva. Mas existem grupos muito grandes de pessoas, dentre elas doadores de Diksha, que já sabem disso e estão atuando na solução dos problemas e não na criação de novos problemas. Né? Isso é uma mudança já de estado de uma era para outra. Então, vai acontecendo, viu, Lúcia? Vai acontecendo. E a gente vai também trabalhando para facilitar isso, não criando problemas. Né? A gente faz a nossa parte. Oi, Carol. Carolina Caramão. Maravilha, Setu. Eu me identifico muito com esta compulsão de criar problemas, mas tenho visto e me sentido mais consciente a cada dia. Que bom, Carol. Que bom. É importante observar também, né? Já te conheço um pouquinho, como é um hábito olhar para os problemas dos outros. Né? Constantemente parece que isso sustenta um estado,
coletivo que começa em você, que se prolonga na pessoa problemática, né, com quem você está se relacionando, a situação problemática que está se apresentando diante de você, seja lá qual for, né, que você está de olho, você está querendo ajudar, você está querendo se envolver, mas ela é sua. Né? Quando você percebe essa sustentação, você encontra a liberação. Né? Aí as situações que de fato exigem uma interferência, né, elas vão se manifestar diante de você de tal forma que você mesmo possa lidar com elas. Né? É isso que a gente vai vendo acontecer. Né? Esse é um primeiro estágio. Um segundo estágio, você também vai estar menos interessada nos problemas. Né? Ou seja, eles vão deixar de ocorrer, porque você não vai estar dando sustentação ao sofrimento coletivo. Pelo contrário, você vai estar se identificando mais, né, ou, digamos assim, não é se identificando mais, você vai estar mais presente num outro estado de consciência, já isento de conflito. Os conflitos externos já não vão ser mais tão significativos para você. E a sua ação, né, direta na realidade se torna mais criativa, mais amorosa, né, mais certeira, mais inteligente. Né? E é para isso que a gente está se encaminhando. Tá bom? Lúcia Sante. Oi, vi isso em mim hoje. O verdadeiro problema era postergar tudo por medo. A inteligência se manifestou sobre intelecto. Bonito se ver. Legal, isso mesmo. Isso mesmo. Oi, Bianca. Mas às vezes você pode ter tomado uma atitude muito jovem, ou seja, inconsciente, e fica com aquela carga muitos anos repetindo seus pais às vezes. Bianca, todos nós somos criados pelos nossos pais, né? Até o momento em que a gente se dá conta, né, da criação, né, e se recria, vai buscar outras fontes. Né? Ou seja, esse é um processo de descondicionamento. Né? Ninguém está isento de ser condicionado. Né? Você tem o seu primeiro contato com a vida através do seu pai, através da sua mãe, através dos seus irmãos, através dos seus primos, através do padre, através da tia, né, da professora da escola. Todos eles estão te mostrando o mundo e mostrando a vida para você, de acordo com cada um deles. E você vai, numa fase inicial, ver o mundo através dos olhos de todas essas pessoas. Com algumas você vai se identificar mais, as mais simpáticas, mais boazinhas, as mais amorosas, e com outras você vai se identificar menos, as pessoas mais ausentes, mais rígidas, mais ríspidas e mais grosseiras. Por quê? Porque você quer amor. Você sempre vai valorizar aqueles que são mais carinhosos, que são mais afetuosos, porque você é carente. Então, quando uma pessoa diz algo para você, e isso vem, às vezes, com uma verdade muito grande, mas não vem de uma pessoa por quem você se sinta amada, né? Você vai resistir. Esses são aprendizados que a gente vai depois observando e se desfazendo deles. Né? Talvez aquele que tenha sido mais grosso, né? Mais ríspido, mais direto, tenha te dado algo que você não pôde aceitar, porque não veio da forma amorosa como você esperava. Estou lembrando aqui da minha mãe. Né? Minha mãe tem 89 anos. Né? Como toda pessoa dessa idade, vai com alguma frequência a médicos. Né? Mas ela só ouve o médico que é bonzinho. Né? Ei, mas como é que foi a consulta hoje no médico tal? Ah, muito antipático ele. Né? Ou seja, o cara falou um monte de coisa legal para ela, mas ela não pôde ouvir, porque não veio no formato que ela esperava. Né? E quando o cara às vezes fala um monte de abobrinha, passa um monte de remédio inútil, né? Mas ele é simpático, ele é sorridente, ele pergunta da vida pessoal dela, né? Aí pronto, né? Aí ela acha que o médico é bom. Então esse comportamento, né, é complicado, porque de fato aquilo que está precisando ser curado acaba muitas vezes não sendo curado, porque você não valoriza aquele que te passou alguma coisa. Né? E isso tudo a gente tem como padrão infantil. Né?
E a gente aprende com mais facilidade com a professora que é carinhosa com a gente, né? Mesmo que seja uma aula complicada de matemática ou de ciências ou o que seja, né? E quando uma professora não é, né? Então a gente vai formando todo um condicionamento e ele perdura para sempre, né? A gente continua selecionando pessoas amorosas de quem a gente quer aprender alguma coisa e a gente vai rejeitando as pessoas que não têm esse perfil. Depois, né, que a gente já tem uma certa estrada percorrida, a gente tem que começar a rever tudo aquilo que a gente não quis, né, e se tudo aquilo que a gente recebeu de fato tem valor, né, porque veio muitas vezes porque a gente se encontrava ainda num estado infantilizado e precisando de amor, né, e buscando receber o amor de quem quer que seja. E isso aí precisa ser trabalhado, né, Bianca? Tá bom? Oi, Zilda. Sinto gratidão por este maravilhoso esse nosso encontro de hoje. Que bom, Zilda. Oi, Jennifer. Setu. Você falou sobre o vínculo com o problema e me lembrei de um senhor que disse ter resolvido um medo, mas se pega tentando encontrá-lo às vezes. Isso pode ser visto como um hábito de sofrer? Pode. Eu não vou me aprofundar aqui agora porque não dá mais tempo, já são 11 horas, tá, Jennifer? Mas eu vou pedir para você me refazer essa pergunta, ainda que seja de uma outra forma, na semana que vem, se você puder, tá bom? Existe um professor espiritual, um místico, um escritor, possivelmente você o conhece, que se chama Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle escreveu um livro best-seller chamado O Poder do Agora, e em umas conferências, eu até tenho uma apostila aqui, em que ele faz um comentário muito importante do que ele chama de corpo de dor, que está associado, é uma das facetas do nosso ego. O corpo de dor, ele se nutre de mais dor. E nós estamos, assim como somos identificados com o nosso corpo físico, né? É um aspecto do ego, nós também somos identificados com a dor. Então, buscamos nutrir a nossa dor para que esse corpo se mantenha bem alimentado, ativo e vivo. Tamanha é a nossa identificação. Então, um pouquinho que você está mencionando aqui me lembra isso, né? Esse processo de identificação forte que a gente tem, né, com o nosso sofrimento. Nosso sofrimento diz assim: eu existo, né? Eu estou em dor, logo existo, né? Eu estou em dor, por favor me ame, né? Porque se você não estiver mais em dor e se você não estiver mais em sofrimento, possivelmente você não sinta que você vai continuar sendo amado pelas pessoas, né? Esse é um processo muito forte que nos faz novamente buscar o sofrimento, né? Repetindo queixas, expressando como as coisas estão ruins, está tudo ruim, está tudo doendo, né? É um jeito de você também angariar atenção e buscar afeto e amor das outras pessoas. Se você estiver de fato livre do sofrimento, o ego não entende mais que você possa vir a ser amada, né? Então, se manter em sofrimento se torna uma coisa muito interessante, né? Esse é um jogo bem complexo que eu estou falando muito rapidamente aqui, muito superficialmente, né? Nos cursos que eu dou aqui de iniciação em Diksha, eu exploro isso com mais profundidade, né? Mas a gente vai conversando, tá bom, Jennifer? Que bom, Bianca. Que bom. Então, gente, eu vou estar encerrando nosso encontro aqui, tá bom? Vamos receber a Awareness Meditation daqui a pouquinho. É uma Diksha pelos olhos, para quem não conhece, tem alguém aí que nunca participou. Quero lembrar que neste próximo sábado, dia 29 de outubro, eu vou fazer uma Awareness Meditation presencial e um satsang aqui em São Paulo. Se você for daqui ou se você morar aqui perto, né, está convidado. Me escreve diretamente caso você queira receber mais informações de como fazê-lo, tá bom? Daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, 10, 15 minutos,
eu vou estar abrindo novamente a sala e transmitir a Diksha através da Manas Meditation. Namastê, gratidão pelas perguntas. Até daqui a pouco.